Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Estamos na hora, né? Vamos começar nossa noite de estudos, convidando a todos para nos acompanharem em pensamento, né, na prece que iremos realizar. Então, fechemos os olhos, vamos abstrair do mundo de fora e vamos nos voltar para o mundo de dentro, lembrando que o reino de Deus está em nós, como nos disse Jesus, que possamos procurar no nosso íntimo o silêncio, a paz, a harmonia, a tranquilidade, a serenidade, o equilíbrio, o amor, a fé. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que neste momento as expressões propriamente materiais possam ser diminuídas, para que as expressões espirituais fiquem mais ressaltadas, para que o nosso espaço individual se eleve e se engrandeça, para que o nosso campo vibratório se expanda junto com os conceitos e junto com os sentimentos que nós passamos a nutrir a partir de agora. Que a luz que vem do alto, que jorra dos espíritos amigos, em benefício de todos nós que aqui estamos, possa agir em nós, possa nos transformar gradativamente como estímulos benéficos dentro do nosso íntimo, para que a potencialidade divina possa desabrochar. Abençoa, Senhor, todos os lares que estão conectados a nós, todos os irmãos e irmãs que estão ligados através do fio do pensamento, e que todos nós, nutrindo essa intenção de bem e de paz, possamos compartilhar dessas frequências mais elevadas, nutrindo-nos do nosso elemento de vida, que nos equilibra, que nos fortalece, que nos estimula, que nos harmoniza o corpo e a mente. Pedimos pelos irmãos que estão desencarnados, necessitados em torno de nós, que a radiância da tua luz os envolva e possa abençoá-los hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos aqui todas as noites, né? Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, pode entrar, que tem o QR Code aqui, né? Essa imagenzinha aqui do lado esquerdo de vocês. Vocês podem digitalizar e entrar no grupo do WhatsApp para receber o link, né? Os links dos estudos ao vivo, tá bom? Então hoje temos o Livro dos Espíritos, nós temos todos os dias, né? Segunda-feira nós temos o Livro dos Espíritos às 20 horas, terça-feira os Mensageiros de André Luiz às 20 horas também. Temos o livro Céu Azul, quarta-feira às 9 horas. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência às 20 horas. E sexta-feira, os Missionários da Luz às 20 horas também, tá bom? Então tem para todos os gostos, a semana toda estamos aqui estudando. Hoje nós temos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, começando um capítulo novo, começando um item novo, que é, nós estamos na parte terceira, né, do Livro dos Espíritos, das leis morais, e aí o capítulo 2 da lei de adoração. O primeiro foi a lei divina ou natural, agora o capítulo 2 da lei de adoração. E o primeiro tópico que nós vamos analisar é o objetivo da adoração. Né? Você vê que o espírita, ele adora também, né? O que é adorar? Né? Louvar, né? É nós nos sentirmos diante de um ser maior do que nós, e nós ressaltarmos essa possibilidade de entrarmos em contato com esse ser maior, né, que nos criou, que é Deus, né, as forças superiores da vida, né?
Então vamos lá, primeira pergunta aqui, né? Pergunta 649. Em que consiste a adoração? Até já falei um pouquinho, né? Até já dei um palpite aí. Em que consiste a adoração? O Edson adora, né? Adora estudar o Espiritismo. Em que consiste a adoração? Pergunta 649, que Allan Kardec fez aos espíritos, né? Lembrando que esse livro é de 18 de abril de 1857, Paris, França, né? A Mônica, pedir, louvar e agradecer, né? Que são as três características da prece, as três possibilidades que nós temos, né? Diante de Deus. Pedir, louvar e agradecer, né? A adoração, ela tem uma relação maior aí com o louvar, né? O louvor, né? Que é justamente a gente se deparar com esse ser grandioso, virtuoso que é Deus, né? Mas vamos ver o que os Espíritos disseram aqui. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, né, os Espíritos estão tratando a adoração como a elevação do pensamento a Deus. Não é? Então, uma prece é um ato de adoração, né? Quando nós louvamos a Deus, quando nós exaltamos. Você vê que o Pai Nosso começa com uma adoração, né? Com um louvor a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Né? Então, a primeira parte do Pai Nosso é um louvor, né? E facilita, através do louvor, através da adoração, nós sintonizamos com a grandeza de Deus. É a primeira coisa, né? É entendermos que nós somos pequenos diante desse ser que é imenso, que é infinito, né? Então nós nos sintonizamos com a sua grandeza. Porque quando a gente cultiva a humildade, tem que ser assim, né? Para cultivarmos humildade, tem que ser assim. Precisamos nos entender na nossa condição de precariedade, e quando a gente percebe a grandiosidade de Deus, quando a gente leva em conta a grandiosidade da vida, das qualidades divinas, não é? Então nós exaltamos isso. Quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que a gente está entendendo, né? A gente está entendendo como é que se estrutura a vida, né? Certo, pessoal? Ok? Então isso é muito importante, né? A primeira parte do Pai Nosso é um louvor, né? Aí depois a gente vai para o pedido, né? Na segunda parte. E por fim a gente termina como que num agradecimento, vamos dizer assim, né? Mas a gente começa com o louvor, né? Certo? A Selma, tenho 2 gatinhos aqui, toda vez que o Alexandre começa o curso, eles vêm para a sala e deitam. Aí, são os gatinhos espíritas. Gatinhos simpatizantes do espiritismo. Os bichinhos, tem vários bichinhos aí que participam com a gente, né? O pessoal sempre fala aí dos bichinhos. Manda foto e tal. Os bichinhos estão atentos aí. Já estão criando vínculos aí com o espiritismo. Quando chegar a fase humana, já estão até familiarizados. Você fala assim, parece que eu já conheço o espiritismo. Já conhece mesmo, quando você era gato, cachorro, você já ficava perto do seu dono estudando o espiritismo.
Então, na elevação do pensamento a Deus, né? Então, Deus, pela adoração, aproxima o homem em sua alma. Pela adoração, aproxima o homem em sua alma. A gente se aproxima de Deus de várias formas em que a gente adora a Deus, né? Certo. Pergunta 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Né? Então, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Já vem com a gente, quando a gente nasce, é inato, né? Já está dentro de nós quando nós nascemos, ou é fruto de um ensino? Ou é porque culturalmente nós somos ensinados a adorar, a cultivar a religiosidade, né? A compreender a vida com Deus? O que que acontece? Já vem conosco, é inato, ou é fruto de um ensino? No começo já se falou, no começo do Livro dos Espíritos já se tratou um pouco desse assunto, né? Aqui tá repetindo um pouquinho para retomar com um pouco mais de complexidade aí, né? A Renatinha colocou, acho que é do próprio ser humano, né? A Arcília acha que é fruto de ensino. A Maria da Graça pensa que é inato, né? Vamos ver aqui então. A Graça Barbosa também acha que é inato, né? Vamos ver aqui a resposta dos espíritos, né? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, a gente até já conversou, como eu disse no começo do livro, né? Quando a gente falava sobre Deus, né? Então, o Allan Kardec trabalhou um pouco esse assunto, né? Mas é um sentimento, pessoal, que já vem com a criatura desde os primórdios, né? Só que, logicamente, veio se aprimorando. Mas dizem os espíritos que por nós termos justamente o germe da presença divina dentro de nós, nós teríamos justamente esse comportamento desde os primórdios, essa reverência ao superior, né? Logicamente que os povos mais primitivos o faziam de outras formas, o faziam de formas mais rudimentares, mas já era um princípio dessa reverência, já era um princípio dessa adoração, já era um contato com o divino, só que de uma forma, através dos elementos da natureza, né? Através do temor das forças titânicas da vida, né? Mas que Deus já estava ali trabalhando no nosso íntimo, nos fazendo retornar a Ele, né? Nós somos criados por Deus e para Ele caminhamos, né? Então, já viria conosco já desde os primórdios, né? A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. O André Luiz fala que no livro Evolução em Dois Mundos, né, através do Chico Xavier, ele fala que o sentimento religioso e religião vem de religare, né, que é religar o homem a Deus, né? Agora conscientemente, nunca estivemos desligados porque estamos mergulhados em Deus, né? Só que hoje nós estamos retornando a Deus, entre aspas, né? Através desse sentimento hoje mais consciente, hoje mais racional, né? Agora até intuitivo, mas antes era algo mais instintivo em nós, né? Então, nós sempre tivemos isso. E o André Luiz fala que nós começamos a desenvolver do sentimento religioso através do sono, né? Principalmente através do sono, em que nós dormíamos pelo cansaço do dia, né? Nós dormíamos e desprendíamos do corpo
e entrávamos em contato com seres do plano espiritual. Antigos membros do clã que já desencarnaram, né? Então a gente ia tendo contato com forças extraterrenas, né? Que foram... E a gente voltava trazendo a recordação desses seres, desse mundo diferente, né? E a gente tentava reproduzir nos desenhos, nas pinturas rupestres, né? A gente tentava reproduzir parte do que a gente conseguia lembrar, né? Das vivências fora do corpo. Mas você vê que são experiências que vêm conosco já há muito tempo, né? Que vão trabalhando em nós o sentimento do transcendente, do superior, né? Do fora da matéria, né? Dessas forças superiores da vida, né? E logicamente a gente foi desenvolvendo o pensamento, a princípio politeísta, né? De vários deuses, e aí depois foi surgindo o pensamento monoteísta, né? Do único Deus, principalmente tendo os hebreus aí como sendo dos grandes divulgadores desse pensamento, né? O pensamento monoteísta, né? Hoje em dia o pensamento monista, né? Que é o pensamento do Deus na criatura, ou seja, a criatura em Deus, na verdade, né? Que é o pensamento que os espíritos trazem, né? Que está tudo mergulhado em Deus, né? Como peixes no oceano, nós todos estamos em Deus. Não é que Deus está em tudo, é que tudo está em Deus, né? Então, o pensamento monista, né? Certo? Ok, pessoal? Então, foi se desenvolvendo devagarinho, né? Foi se desenvolvendo o pensamento do superior. Alguma coisa dentro de nós nos fazia reverenciar essas forças superiores da vida, né? Tá? Pergunta 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Será que existiu algum povo que tenha sido totalmente destituído de um sentimento de adoração? Em que não tivessem templos, não tivessem deuses, não tivesse a ideia de Deus, ou não tivesse a ideia de um culto às forças da natureza, né? Totalmente destituído de todo sentimento de adoração. Vocês conhecem algum? Né? Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? É coisa boa até de pesquisar, né? Pesquisar, ver se a gente acha algum povo né? Que viveu isso, né? Eu, assim, tentando lembrar do que a gente já viu de história, de pesquisas, assim, eu não consigo me lembrar de algum povo totalmente destituído. Você vai pensar lá nos maias, nos incas, você encontra sacrifícios humanos, você encontra um monte de coisa complicada, né? Mas eram propósitos de adoração, propósitos de oferendas, né? A gente pode questionar o modo como era feito, tá? A gente pode questionar em vários povos o modo, mas o sentimento existia, né? Então, né? Tem que ver, né? Vamos pesquisar aí, né? Tarefa de casa. Homework. Vamos pesquisar aí, né? Se a gente acha algum povo aí que tenha sido destituído, que não tenha nenhum sentimento de adoração, né? Ele seria totalmente materialista, totalmente voltado só para as coisas materiais, né? Então, vamos pesquisar, né? E vamos ver o que os espíritos falaram aqui, né, pessoal? Vamos lá? Aí eles dizem, não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo.
E aqui são eles que estão dizendo, né? Aí são os espíritos que estão afirmando. Né? Podemos fazer as nossas pesquisas e tal, ver o que a gente acha, mas eles estão dizendo que não. Na visão deles, e é uma visão, né, muito ancestral, eles têm um conhecimento, uma visão de milhares e milhares de anos, né, dos registros da vida. Então devem ter elementos para estar falando, né? Tá, o Bruno colocou indiano, né? Ixi, tem um monte de religiões na Índia, hein? Jainismo, hinduísmo, vixe, tem um monte, né? Então eles estão dizendo que não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que acima de tudo há um ente supremo. Dê o nome que queira dar, né? A gente vai encontrar nomes diferentes, mas o sentimento existia, né? Certo? Aí a pergunta 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? E aí, pessoal, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? O que é a lei natural? Vocês lembram o que é a lei natural? Não é? O que é a lei natural? É a lei divina. Não é? São as leis divinas, né, expressas em toda a vida. Né? Então a gente estava falando sobre a lei divina ou natural. E está permeando a existência, as nossas vidas e toda a vida. A lei natural tem aspectos mais materiais, tem aspectos mais espirituais, morais, não é? Mas permeia toda a vida. Então, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração. Quer dizer que a adoração seria originária dessa lei divina em nós? Seria isso, então? Né? Que Allan Kardec, né? A Edna colocou, né? Tudo que tem vida vem de Deus, né? Exatamente. Tudo que existe vem de Deus, né? Porque nada foi criado, né, fora de Deus, né? Então, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes, que é o que a gente acabou de falar, né? Então está realmente na lei natural, faz parte do crescimento do ser humano, está embutido ali em nós esse sentimento íntimo. Aí até no começo do Livro dos Espíritos fala aqui que a gente deduz do sentimento íntimo que as pessoas trazem da existência de Deus. Aí os Espíritos responderam de que Deus existe. Né? Pensando que não há efeito sem causa, se todos trazemos o sentimento íntimo da existência de Deus, né? Que é uma prova melhor do que essa, da existência de Deus, né? É porque realmente nós temos a presença divina nos indicando o caminho, né? É a bússola, né? É a bússola lá, a agulhinha lá nos mostrando o caminho, né? Deus colocou em nós justamente a bússola para a gente encontrar Ele, né? Nos nossos caminhos, nas nossas tribulações. E nós temos lá, se começarmos a valorizar, a olhar, se começarmos a levar em consideração essa agulhinha aí, nós encontramos Deus, né? Conscientemente, né? Nós passamos a entender melhor a existência divina, né? Na nossa vida, né? A presença divina ou a nossa presença dentro da lei divina, né? Então é isso aí, né, pessoal? Aí pergunta 653, né? Precisa de manifestações exteriores a adoração? E aí, pessoal?
Precisa de manifestações exteriores a adoração? Você adorar a Deus precisa de demonstrações ou manifestações exteriores, externas, visíveis, palpáveis ou não? Não precisa. Não há necessidade. Tá? Vocês estão dizendo, a maioria acha que não, né? A Ana Espina colocou, depende da pessoa. É quando a gente fala aqui se precisa, nós está falando essencialmente, né? Essencialmente, né? Precisa de manifestações exteriores, a adoração, em essência, né? Essencialmente, há essa necessidade, né? Vamos ver a resposta. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Né? Adorar, né? Adorar faz a gente lembrar do amar, né? Adorar. Faz muita gente lembrar do amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ao próximo como a nós mesmos, né? A adoração verdadeira é do coração, é do sentimento que a gente cultiva, né? E o interessante é que os Espíritos trouxeram não apenas momentos religiosos ou momentos num templo, ou momentos, né, de alguma oferta, mas em todas as vossas ações. Interessante isso aqui, né? Em todas as vossas ações. Quer dizer, isso abriu assim para nós a perspectiva de adoração, de contato com o divino, né? Em todas as vossas ações. Quer dizer que em tudo que a gente for fazer, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Deus nos vê, Deus nos sente, Deus nos conhece, Deus sabe do que estamos passando, precisando, desejando. Antes mesmo que a gente o peça, antes mesmo que a gente lembre dele, né? Ele está nos acompanhando. Mas então por que precisa pedir? Por que precisa fazer prece? Ele já sabe, porque para nós isso é importante. Deus sabe de tudo, né? Mas nós estamos exercitando a nossa relação com Deus. Então, mesmo que Ele já saiba o que eu preciso, mesmo que Ele já saiba o que eu quero pedir, mesmo antes que eu peça, mas o exercício de humildade, né? E mais do que isso, né? Dizem os Espíritos que o exercício de autoconhecimento. É interessante que eles sempre relacionam, por exemplo, a oração a exercício de autoconhecimento. Porque quando eu estou me voltado para dentro, quando eu estou voltado para um contato profundo com a vida, primeiro eu preciso desse contato profundo comigo mesmo. Eu preciso me perceber, eu preciso me sentir, né? Eu preciso olhar para mim e saber do que eu vou falar. E a fala, ela expressa muito do que nos falta. Né? Se vocês forem perceber, né? Nós estamos aqui em 311 pessoas. Pessoal, um grande abraço a todos que estão chegando, tá? Sejam bem-vindos. Estamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos, falando sobre a adoração, né? Então a nossa fala, ela expressa muito o que nos falta. A nossa comunicação, né? E a gente está em busca de algo, né? Então, quando a gente se volta para dentro, nós vamos olhar o que está nos faltando. Orar vem de oros, boca, né? Abrir a boca, né? Nós vamos abrir a boca, vamos externar, né, aquilo que estamos precisando.
tá? E vamos estabelecer essa sintonia com o Pai Celestial, que tudo sabe, mas eu não sei. Eu preciso exercitar. Eu preciso me autoconhecer. E nesse momento eu tenho oportunidade de fazer um autoconhecimento mais profundo, né? No silêncio do meu interior, abstraído do mundo de fora, eu posso me olhar com mais calma e abrir o meu coração. Um exame de consciência, né? Daí colocou, abrimos a boca e o coração, exatamente. Exatamente. Tá? A Bernadette, podemos orar em pensamento? Sim, sim, com certeza, né? Não precisa falar exatamente. Ele falou de falar no sentido mais simbólico, né? Falar mentalmente, verbalizar, transformar em consciência, né? As nossas necessidades, externalizar, mesmo que seja em pensamento, um diálogo com Deus dentro de nós, né? Tá? Muito bom. Certo? Inclusive, eu gosto, por exemplo, de orar e depois meditar. Quem ora, fala. Quem medita, ouve. Né? Você orar, até o Divaldo fala, né, uma das preces que ele recebeu dos Espíritos, se não me engano, Amélia Rodrigues, né? A gente ora e depois a gente silencia para aguardar a divina resposta. Tem uma prece da Amélia Rodrigues que fala assim: cale a boca das ansiedades que clamam vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Né? Quando a gente está com a mente muito turbilhonada, né? A gente tem que calar a boca das ansiedades, né? Faça silêncio para orar. Quer dizer, acalma o teu interior, até para organizar a fala, né? Os pensamentos, né? Que vão ser externalizados. Mas é bonito, né, pessoal? E como a gente falar disso tem uma vibração boa, né? E a gente lembrar em tudo que formos fazer que nós podemos manter essa conexão. Aliás, estarmos em contato com o Self não é nada mais, nada menos do que isso, exatamente isso. Não é? Conforme a gente vai usando o ego para captar os conteúdos do Self, nós estamos fazendo isso aqui agora, estamos usando o ego. O ego é uma estrutura da mente que entra em contato com o mundo de fora, tá? Não é ruim a princípio, tem que matar o ego, não, tem essa de matar o ego, não. Se matar o ego, nós estamos fritos. O ego que faz a ponte com o mundo de fora, tá, pessoal? Então nós temos que usar do lado virtuoso do ego, né? Não poder inchar o ego, aí já é problemático. Mas nós estamos usando o ego para captar os conteúdos profundos do Self. O que é isso, Alexandre? É captar os conteúdos do espírito imortal. Nós não estamos estudando aqui os conteúdos do espírito imortal? O espiritismo, vida dos espíritos, né? As respostas dos espíritos. Estamos usando o ego para captar os conteúdos do Self. À medida que nós vamos exercitando essa captação dos conteúdos superiores do Self, o Self passa a predominar sobre o ego. De modo que nós temos um perfeito entrosamento ego-self. Na prática, isso quer dizer o quê? Que todos os atos da nossa vida passam a ser regidos pelo Self. Isso equivale a quê? Que todos os atos da nossa vida passam a ter um cunho, uma característica de elevação. Desde o ato de coçar o dedão no pé, até o ato de orarmos, de elevarmos o pensamento a Deus. Tudo é feito com harmonia, tudo é feito com tranquilidade, tudo é feito com amor, com cuidado, com suavidade. Bom, né?
É assim que a gente deve viver, né? Lembrando o tempo todo do respeito que temos ao corpo, a reverência que temos ao corpo, como templo divino do Espírito, como máquina, né? Veículo do Espírito, doação divina, empréstimo divino, né? E todas as possibilidades espirituais que nós temos de evolução, todos os potenciais que nós temos para evoluir. Tá? Tá? Aí tem uma subpergunta da pergunta 653, né? Subpergunta A. Será útil a adoração exterior? Será útil a adoração exterior? Veja bem, né? Na pergunta anterior, a Allan Kardec questionou: precisa de manifestações exteriores a adoração? Os espíritos não responderam diretamente sobre as manifestações exteriores da adoração. Eles não responderam sim ou não diretamente. Por quê? Porque depende. Depende. Eles colocaram em primeiro lugar a questão: a adoração verdadeira é do coração. Então, você vê que eles foram por esse caminho, ao invés de dizer sim ou não, né? Por que isso? Porque uma adoração que aparece externamente pode também ter a sua utilidade. Não é porque você vê que alguém está orando, né? Quer dizer, externamente ela está demonstrando que ela está... Não é que porque você viu que ela está orando que perdeu o sentido da adoração dela. Ou você viu que ela está cantando que perdeu o sentido da adoração só porque você viu que ela, né, que ela está numa posição específica ou está numa atitude específica. Não faria sentido isso, né? Então os espíritos colocaram de uma forma muito mais interessante, que é: a adoração verdadeira é do coração. Ou seja, tem que haver um sentimento, tem que haver né? Uma intenção profunda, uma reverência, né? Tem que haver uma conexão, porque aí sim é verdadeiro, né? Agora, o estar se exteriorizando, se mostrando de alguma forma externamente, não é o mais importante, né? Por quê? Porque pode ser acompanhado do sentimento de reverência verdadeiro ou não. Você pode ter um ato externo, mas destituído de um sentimento mais profundo. E você pode ter um ato externo que é acompanhado de um sentimento de reverência altamente enobrecido. Certo, pessoal? A intenção é que preserva a finalidade da adoração, né? Valor sincero, né? Vale muito, o Manuel colocou aqui, né? Exatamente. Aliás, é tudo, né, pessoal? A gente tem visto nos estudos, a intenção é tudo, né? E aí que a gente precisa observar as nossas intenções profundas, né? Que a gente sempre tem justificativas num plano mais superficial, mas a gente precisa aprender a olhar as nossas intenções profundas, né? Saindo da superfície, né? E ver se elas, de fato, elas estão, né? Produtivas, né? Elevadas, de fato, né? Tá, pessoal? E é bem interessante isso, né? Porque os espíritos não são eles são de incluir, eles não são de excluir, eles são de incluir tudo o que é de sentimento bom. Eles são de incluir nesse processo, não de exclusão, né? Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar, né? Que foi a resposta. Será útil a adoração exterior? Aí vamos ver a resposta dos espíritos. Sim. Aí, por isso que eles não, por isso que eles não falaram não agora há pouco, porque senão eles mesmos iam se contradizer, né? Sim, mas, né? Se não consistir num vão simulacro.
Que é o que a gente volta, o que a gente estava falando. Quer dizer, se não for uma simulação. Então, mesmo que tenha uma aparência exterior, que todo mundo está vendo, que está adorando, que está cantando, não é o problema. Não é longe disso, né? Mas desde que não seja uma simulação, né? Um simulacro, né? Aí continuando, é sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão, e não imaginam o mal que causam. Até eles ampliaram um pouco a questão. Por quê? Porque também a gente é levado por questões institucionais, por questões familiares, por questões de vários tipos, a gente é levado, a gente falando, faz uma prece pra gente, né? Faz uma leitura de um livro, ou fala alguma coisa, faz um comentário, faz uma palestra, né? Vocês que participam, nós somos levados todos a nos expormos de alguma forma. Normal, normal, né? À medida que você vai adquirindo conhecimento, à medida que você vai adquirindo capacidade de expressar, né, de falar, do oratório ou outras capacidades, é normal que as pessoas requisitem, até precisem de quem seja o porta-voz do pensamento, da oração de todos lá, ou da música. Normal, né? Até desejável nos agrupamentos, isso facilita muitas coisas, né? Até para as pessoas que estão chegando, que são novas, que não sabem às vezes como orar, né? Que não sabem às vezes como expressar o sentimento religioso, o sentimento de reverência a Deus. É normal, né? Agora, o que os espíritos questionam não é a pessoa estar no holofote, né? Porque é sempre útil, né? Eles disseram aqui, é sempre útil dar um bom exemplo, né? Quando você fala palavras boas ou quando você ora em público, né? Ok, você está dando um bom exemplo, você está fazendo uma parte interessante, importante ali dentro do culto, dentro da palestra, ok, perfeito, né? O que eles questionam é quando se faz apenas por afetação e amor próprio, né? Desmentindo com o proceder a aparente piedade e acabam dando mau exemplo, né? Quer dizer, quando a gente assume uma característica hipócrita, aí é que a gente acaba fazendo mal, porque você fala uma coisa e faz outra, né? E poderia estar agindo diferente e continua agindo errado, e continua falando certo e agindo errado, né? Todos nós temos um quezinho maior ou menor de hipocrisia, né? Dificilmente nós, seres humanos, conseguimos desfazer dessa contradição. É um dos grandes objetivos nossos, é desfazer dessa contradição. Essas contradições que existem dentro de nós. Esse é um dos grandes objetivos nossos, né? Por dentro, do mesmo jeito que somos por fora, em todo lugar agimos da mesma forma. E isso aí é o que todos nós precisamos. Nem sempre conseguimos, mas é o que todos precisamos, né? Quando a gente não consegue fazer isso, a gente dá um mau exemplo, né? De incoerência, né? A gente cai no conceito das pessoas quando a gente expõe as nossas contradições. Infelizmente, todos nós ainda estamos buscando um patamar, um outro patamar, né? Todos nós estamos buscando um patamar melhor. Então, nem eu aqui, nem vocês aí, estamos todos capengando, estamos todos aí com dificuldades, tentando achar um patamar melhor, né? Tá? Por isso que a gente está aqui estudando, porque a gente está tentando desfazer essas contradições que existem em nós, tá, pessoal?
Então é o esforço, nenhum de nós aqui está. É uma obra, é uma obra acabada, pronta, terminada, nenhum de nós. Somos todos ainda pedras brutas tentando nos lapidar, ou a vida nos lapidando, dando as marretadas, para ver se a gente melhora, pessoal, tá? Então, estamos todos no mesmo barco aí. Não vamos apontar ninguém, mas eu conheço um que não sei o quê. Vamos olhar para nós, porque isso aqui é para nós. Eu só estou sendo o porta-voz aqui, o facilitador aqui, e para lembrar que isso tudo é para nós, é para mim, é para vocês, né? É para todo mundo que está ouvindo aí. Cada um fazer a sua análise, né? Não é para a gente usar como material de exportação. Meu filho que precisava ouvir isso aqui, o meu marido que precisava. Quem precisava era você mesmo, sou eu, porque nós que estamos aqui, é porque é sinal que nós precisávamos ouvir isso e nós estamos tentando melhorar a nós mesmos, né? Então os outros terão também as oportunidades deles, mas nós estamos aqui. Aprendermos e pormos em prática, né? Esse é o nosso desafio, né, pessoal? Deixa eu ver se tem tempo ainda. Tem mais um tempinho. Então, pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Tem uma maneira certa de adorar, e aí Deus vai gostar mais dessa maneira certa aqui do que uma errada lá. Bom, a gente já viu a questão da sinceridade. A gente já viu a questão do sentimento, da nossa adesão profunda, não é? A essa busca de elevação, de real melhoria, tá? Isso então já deve nos guiar nessa análise aí, né? Mas tem alguma maneira especial, sei lá, uma fórmula de adoração aí, né? Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Vocês estão colocando que não, né? Então vamos lá. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. É de novo questão do coração. E é interessante a gente pensar nisso, no fundo do coração. Não é só conhecimento, não é só intelectualidade, é sentimento. É unir inteligência e sentimento, razão e emoção. Não é? Então Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Quer dizer, ele prefere os sinceros, conectados com o sentimento, de uma forma profunda, do que aqueles que tentam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Quer dizer, eu posso fazer uma cerimônia, posso fazer uma coisa toda complexa, toda bonita, toda exteriormente falando, mas falta aquela unção, falta aquele sentimento, aquela elevação, falta aquele contato com o divino, falta aquele contato com o Deus em nós, né? Que aí sim não faz sentido. Não importa se é uma cerimônia espírita, né? Se é uma reunião espírita, se é uma reunião de qualquer outra denominação, né? Entendamos assim, o que importa é o sentimento que se cultiva. Certo, pessoal? Ok? E aí também é um desafio para nós, né? Aí também é um desafio para nós. Por quê? Porque de tudo nós fazemos um hábito, de tudo nós fazemos uma rotina, de tudo nós fazemos, né?
Uma coisa que vai se automatizando e devagarinho vai ficando só o hábito mesmo e vai perdendo o sentimento de elevação. Vai perdendo aquele licor divino, aquela coisa superior, aquela energia superior que vem de algo espontâneo, que vem de algo, né, menos programado e mais e menos racional e mais sentimento, né? Vocês entendem, pessoal? Aí é um desafio para a gente também, o modo como a gente produza os nossos encontros, seja no virtual, seja no presencial, né? O modo como a gente faz em casa, o evangelho no lar, que também a gente pode fazer ficar uma coisa toda quadradinha, toda formal, toda, né? Que tem que ser assim, assim, assado, tem que ser tudo, né? E tudo enquadrado, né? Que às vezes fica tão enquadrado que acaba não tendo espaço para a espontaneidade, para a alegria, acaba não tendo espaço para a criatividade, né? Acaba virando artificial, né, Manuel? Tá? Aí que Jesus ele batia muito nessa questão. Jesus ele confrontava muitos religiosos da época, no caso os judeus, né? Mas ele que é de onde ele procedia, da região e tudo mais. Então, ele confrontava muito as práticas exteriores que iam perdendo sentido, até descontextualizadas da época que foram criadas, né? E que eram mantidas ainda como práticas religiosas, né? E Jesus estava sempre questionando isso aí, estava batendo de frente lá. Isso irritava os fariseus, irritava, né? Porque eles tinham aquilo que tinha as regras lá e tinha os castigos se não cumprisse as regras certinho, né? E aí ela colocou, aprendi a fazer o evangelho sempre no mesmo dia, horário. Não, claro, a gente está aqui todo dia às 8 horas, né? Vocês esperam o ônibus passar na hora certa. A gente tem que ter um mínimo de disciplina aí, de rotina, senão cada um vai vir para o estudo uma hora diferente aqui, não vai dar certo. O evangelho no lar também precisa, né? Um mínimo de rotinas e não é isso que a gente está falando, né? A gente precisa sim, né? Mas vou tomar o cuidado para que também as rotinas, o programado, também não abafem a essência. Essa que é a questão. Né? Não abafem a essência. Porque foi o que aconteceu com os 10 mandamentos, foi o que aconteceu com o Evangelho de Jesus, né? Quer dizer, tudo formalismo depois abafou a essência. A essência que é o mais importante, né? Todo o resto é para valorizar a essência, não é para abafar a essência, né? É uma questão de organização, exatamente, né? O João Franco falou, não engesse, né? Exatamente. Não engessar, né? Então, isso que a gente precisa estar sempre ligado, né? Que é um desafio entre manter as nossas rotinas, manter as nossas disciplinas, mas lembrar também que deve haver um espaço para a espontaneidade, deve haver um espaço para a criatividade, deve haver um espaço também para o novo, deve haver um espaço também para a não rotina, né? E às vezes fazer um evangelho um pouco diferente, e às vezes fazer, né? Então, até mesmo o dia e a hora tem momentos da nossa vida que a gente talvez tenha que mudar. Pô, nessa semana não vai dar para fazer. Às vezes as pessoas me perguntam, Alexandre, como é que eu faço? Porque essa semana, naquele dia e hora, não vai dar para fazer o evangelho. Eu falo, calma. Os espíritos sabem. Eles sabem do que está acontecendo com você. Eles sabem que você vai ter que viajar. Calma, também não é assim. Entendeu? Também não é assim. Ninguém vai morrer porque não vai poder fazer o evangelho naquele dia, naquela hora. Calma, gente. Entendeu? Aí que entra essa coisa meio compulsiva.
que a gente acaba caindo, né? E a gente acaba se apegando às coisas assim, como se fora daquilo não tivesse vida. Calma. Aí é a hora que a gente precisa relativizar um pouco. Se for preciso mudar o horário naquele dia, mude. Se for preciso mudar aquele dia naquela semana, mude. Não tem problema. Depois na semana que vem volta a fazer no horário normal. E tudo bem. Entendeu? Os espíritos estão de acordo. Ai, mas será que os espíritos sabiam que vão estar? Vão estar. E se uns não puderem, outros estarão. Fique tranquilo. Tá? Se uns não puderem, os outros estarão. Você vê, até eu aqui, tem dia que não dá. Seja por questões técnicas, seja por questão de saúde. Entendeu? Tem dia que não dá. E também eu fui aprendendo com o tempo que também quando não dá, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso. Entendeu? E graças a Deus tem outros estudos também, outras palestras, tem outros programas, tem para todo gosto aí hoje em dia, né? Então não vai faltar recurso, né? Para todo mundo aí, tá, pessoal? E a gente fica feliz, logicamente, quando a gente está aqui com vocês. E quando vocês estão aqui, a nossa alegria é multiplicada. Não precisa nem falar, né? Tá? Então vamos terminar só essa resposta aqui, né? Senão a gente para no meio da resposta aqui, né? Então, a questão da sinceridade, do sentimento, né? Aí continua a resposta. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ponto. Somos todos iguais perante Deus. Todos somos irmãos e filhos de Deus. Ponto final. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. O que os espíritos estão dizendo aqui? Não importa como isso se manifeste, o que importa é que essa pessoa está lembrando de Deus. Não é que Deus precisa que a gente lembre dele, nós é que precisamos. Certo? Não é que Deus precisa, nós é que precisamos. Tá? Então, ele vai nos estimulando à medida que nós vamos aderindo as suas leis, vamos entendendo a importância dessa sintonia com ele, a sincronização com a consciência cósmica, né? Na medida que nós vamos elevando o patamar de consciência, de compreensão, nossa vida vai melhorando. Por quê? Porque nós vamos agindo muito mais em harmonia com as leis divinas e não brigando ou infringindo as leis divinas, que são leis de amor, são leis de equilíbrio, são leis, né, voltadas para todas as formas de bem que a gente possa viver, né? Então, não importa a forma como isso aconteça, o credo que a pessoa cultiva, né? Mas todos aqueles que o estão buscando com sinceridade estão sintonizando com Deus. Aí continua, é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Tá? Então é quando a pessoa tenta mostrar nos atos exteriores a piedade, parecer piedoso. Né? Então aí é aquela simulação que é muito mais de ego do que de self. São as artimanhas do ego, né? Para obter vantagens, obter a apreciação do público, admiração, né? Aí não tem a ver com questões verdadeiras e profundas, né? Não tem. Tem a ver mais com necessidades do ego. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Por que afetada? Porque demonstra a ação programada, exagerada, planejada para alcançar fins de manipulação, de convencimento, né? E nós, quando a gente vai orar, não deve ser a nossa preocupação convencer as pessoas, ou controlar, ou manipular as pessoas, ou não deve ter uma ser de modo teatral, não é isso que eu quis dizer, né?
teatralizar, né? Não cabe, não cabe. Eu posso estar com 5.000 pessoas me observando, mas a oração que eu vou fazer tem que ser uma oração compungida, uma oração conectada comigo, só assim que eu vou efetivamente estabelecer uma boa sintonia com as forças que me estejam envolvendo e vou poder efetivamente ajudar com sinceridade quem estiver ouvindo, que sejam quantas pessoas forem, pessoal. Entendeu? Faz sentido para vocês? Hã? Tá? Então, tem que haver essa conexão. Tem que haver, tem que estar conectado comigo mesmo. Senão, eu não estarei conectado com o Deus em mim, né? Com o reino dos céus dentro de mim. Então, né? Então aí eu estou contradizendo aquilo que eu estou fazendo, externamente, né? Internamente eu estou contradizendo. Aí são apenas palavras que o vento leva. Aí os espíritos continuam. A gente já está acabando, pessoal. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Né? Quer dizer, porque aí a gente está dizendo uma coisa ou adotando um rótulo, né? E nada demais com você falar que é cristão ou que é espírita, cristão, e qualquer, né, denominação, né? Aqui está falando de adorar o Cristo, né? Mas o cultivarmos todo esse lado problemático, cultivar, né, requer a gente manter deliberadamente esse lado todo problemático. Sendo que nós precisamos, através da conscientização dos nossos erros, né, dos nossos defeitos, nós precisamos ir superando, né, iluminando a sombra. Nós precisamos ir desfazendo a força desses defeitos que nós trazemos. É lógico que não dá para a gente julgar os outros de fora para dentro, nós podemos analisar a nós mesmos, né? Mas isso aqui é para a gente analisar justamente a gente mesmo, tá? Não é para acusar os outros, né? Tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente falasse do Evangelho ou da doutrina espírita, sempre precisamos lembrar disso. Não é para sairmos daqui acusando, não é para agora falar, eu estou pensando aqui. Não, não é para isso, pessoal. É para olharmos sempre para dentro de nós. Senão nós estaremos perdendo a oportunidade e estaremos agindo já em contradição com aquilo que nós estamos estudando hoje, certo? Tá? Então vamos lá, tem mais um pedacinho aqui. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Né? Quer dizer, então Deus que tudo vê dirá, né? Quer dizer, o modo como as forças superiores entenderão a nossa hipocrisia, entenderão a gente falar uma coisa e fazer outra, e sabendo, né, que está agindo errado e continuar fazendo, né, que é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que a pessoa que age de forma selvagem, mas por ignorância, né, por falta de vivência, de conhecimentos, né? Tá? Eita, essa resposta tá. Tem mais. Deixa eu ver aqui. Tem mais um pedacinho aqui. Vamos acabar, vai? Vamos acabar, vapt-vupt, né? E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis, e com razão. Pô, né? A questão é a gente acabar trombando com alguém que não enxerga e brigar com a pessoa ainda por cima, achando que a gente está com a razão, né? Pode acontecer também, né?
né? Mas aqui está dizendo, né, os Espíritos estão dizendo da importância da consciência que a gente tem, a importância de agirmos corretamente, né? Quanto mais tivermos condição, mais seremos cobrados, né? Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro, né? Quer dizer que, né, Deus gosta mais que fale em aramaico do que em português, né? Deus gosta mais que fale nessa ou naquela língua do que em outra. Não faz sentido, né? Se a gente fosse pensar, né, em fórmulas exteriores, né, que fossem mais agradáveis a Deus, né? Quer dizer, a gente daria a impressão que Deus está muito preocupado com a fórmula exterior. E Deus não está de forma alguma preocupado com fórmulas exteriores, nem com vestimentas, né? Nem mesmo com a fórmula da oração, não é? Então, a fórmula da oração não é o mais importante. Isso até Jesus explicou naquela parábola, né, das duas pessoas que foram orar, né? Acho que é do fariseu, o escriba, o fariseu, né? E do outro homem que foi orar, que um orava, né, todo cheio de orgulho, o outro batia no peito e pedia perdão: Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador, né? Então aí Jesus fala que aquele que fez o meia-culpa, aquele que olhou para dentro de si e se compungiu diante dos erros que tem feito, e, né, e se abriu, esse saiu justificado e não o outro. O outro falava assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem aquele pobre coitado ali, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem aquele. Aí Jesus fala, ó, esse aqui não saiu justificado, mas aquele outro, que é o pobre coitado lá que estava batendo no peito e pedindo perdão para Deus, esse saiu justificado, né? Então você vê que mais vale uma coisa simples que você faça, mas com autovisão, com exercício de autoconhecimento, de autoconsciência, inclusive das nossas precariedades, né? E isso é o mais importante. Porque o que os espíritos querem é que nós enxergamos a nós mesmos e desenvolvamos as coisas boas que nós temos, né? E para terminar, ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Né? Tá, aqui eu trouxe até a questão das músicas aqui, né? Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Quer dizer, pode ser muito bonita a música, muito elevada a música, mas até mesmo uma música que eu esteja cantando precisa passar pela porta do meu coração e do coração de quem esteja ouvindo e cantando. Entendeu? Bonito, né? Aí os espíritos capricharam, né, pessoal? Hoje foi... Eles sempre capricham, né? A gente que precisa caprichar um pouco mais. Então tá bom, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos finalizar, né? Novamente agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a Maria de Nazaré, agradecendo aos espíritos amigos, ao nosso espírito protetor, todas as forças do bem que estão agindo, que agiram e que vão continuar agindo nas nossas vidas, nos sustentando nos momentos difíceis e repartindo o pão da alegria nos momentos felizes, em que todos nós nos regozijamos com as bênçãos do alto em nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite de estudos, que todos possamos sair alimentados no nosso interior, que todos possamos sair
iluminados pela luz que vem do alto, que todos possamos nos manter conectados a Ti, porque estás conosco o tempo todo, e onde estivermos, Tu estarás conosco, nunca nos deixando, nunca nos abandonando, estarás sempre nos mostrando o caminho, como norte a alcançarmos, como a porta que conduz ao Pai, uma bússola divina nos apontando. E que possamos, Senhor, aprendermos a olhar essa bússola, que possamos seguir os Teus passos para chegarmos ao Pai Celestial. Muito obrigado por tudo. Que a luz do Teu amor, Senhor, se derrame sobre todos nós, hoje e sempre. E assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos, tá? Pelo carinho, pela participação. E estaremos juntos, né? Amanhã, que é terça-feira, temos os mensageiros, né? De André Luiz. Então, às 20 horas, a gente continua os nossos estudos. Tenham uma boa noite e um bom dia. Amanhã e à noite estaremos juntos. Um abraço, pessoal. Até mais.